Olá pessoal, meu nome é Kelly e hoje eu vou trazer para vocês 5 ferramentas espíritas que foram essenciais para construir a minha base. A minha primeira ferramenta foi o estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu moro na Nova Zelândia e aqui não tem centro espírita, pelo menos não na cidade que eu tô. Então, quando eu comecei essa caminhada, que foi 4 anos atrás, eu tive que achar alternativas para que eu adquirisse o conhecimento. Só Chico escreveu mais de 400 livros, então eu não tinha desculpa para não começar. Uma das ferramentas que eu encontrei na internet, no YouTube, foi o estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu encontrei o estudo dessa moça chamada Evelyn Freire. Ela é ótima. Os vídeos dela são em formato de slide, tem bastante figura, que facilita o nosso entendimento. Eu gosto muito dos estudos dela, o canal dela chama Conhecendo o Espiritismo. Ela tem o estudo sistematizado do Espiritismo, tomo 1, tomo 2 e tomo 3. Eu assisti o tomo 1. O tomo 1, ele é composto por 33 vídeos, cada um mais ou menos 1 hora. Então você precisa se organizar. Quando eu comecei a estudar esse livro, eu estava trabalhando em obra. E muitas das vezes eu não tinha acesso a outras pessoas, eu estava sozinha na obra, principalmente depois da pandemia. Então, o que eu fazia? Eu colocava no meu ouvido, eu comecei a pagar YouTube Premium, só para ouvir esses estudos. Eu colocava no meu ouvido e ficava o dia inteiro ouvindo. Quando eu me distraía, eu ouvia de novo. É claro que alguns tópicos, alguns dos estudos, eu tinha que assistir, porque eu precisava ver as figuras. Eu não entendia, eu não tinha aquela imagem na minha cabeça. Então, eu precisava assistir o vídeo e ver os slides. Mas, de qualquer maneira, pessoal, eu considero esse estudo essencial. E para vocês que já, mas eu já vou no centro espírita, eu não preciso. Quando eu comecei esses estudos, eu também estava indo num grupo espírita criado por um grupo de pessoas aqui, e a gente fazia o estudo do Livro dos Espíritos. Esses estudos me ajudaram bastante, porque quando você vai para um estudo com mais conhecimento, você contribui com o seu conhecimento. Aquilo vira uma troca, onde você recebe informação e você passa informação. A segunda ferramenta que eu super aconselho você a usar é o estudo dos livros dos médiuns, com Jacobson Trovão. Eu tenho mania de achar que o nome dele é Galvão. Tá, com Jacobson Trovão. É um estudo muito rico. Esse estudo você encontra no YouTube ou no Spotify. Eu gostava de usar o do Spotify, porque eu ia ouvindo e às vezes eu ficava 8 horas ouvindo o estudo. Então os vídeos passavam muito rápido. Quando eu estava estudando, ele ainda estava fazendo o processo de fazer alguns vídeos. Hoje eu fui ver no YouTube dele, ele já tem 141 vídeos. Mas por quê, pessoal? Você já viu o tamanho do livro dos médiuns? Ele é enorme. Os estudos do Jacobson, eles são divididos pelos temas do livro dos médiuns, e ele não lê, viu, pessoal? Ele não faz o estudo lendo e explicando. Ele simplesmente coloca o tópico e ele fala sobre aquele tópico. Mas é um conhecimento muito rico, ele te traz muita riqueza. É muito bom aquele estudo. Te traz muita clareza. É isso que eu posso falar para você. E outra coisa que eu gostei muito desses estudos é que foi a partir dele que eu comecei a abrir os meus horizontes para outros livros. Porque ele menciona muitos livros para complementar esses estudos dos livros dos médiuns, eu comecei a ler esses livros também, porque eu queria saber mais. O que foi muito bom. O livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, foi um deles. No domínio das mediunidades, gente, é um complemento excelente para quem está estudando o livro dos médiuns. Terceira ferramenta. A terceira ferramenta foi o livro
Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral. Vocês conseguem encontrar audiolivro, estudo do livro, tudo no YouTube. Esse eu não coloquei o link, porque eu li. Mas tem muitos estudos e audiolivros, gente. Eu tenho certeza que vocês vão achar. Mas é um livro muito bom, porque até então eu sabia que cometer suicídio era uma coisa contra a espiritualidade, certo? Mas eu não entendia exatamente o porquê. Depois daquele livro, olha, se eu tinha alguma dúvida em um dia cometer algum suicídio, essa dúvida acabou. Essa dúvida acabou quando eu li aquele livro. Porque você começa a entender, você entende não só a passagem daqueles espíritos pelo umbral, mas pelo processo de recuperação e depois, gente, quando eles já estão melhores e querem reencarnar, a dificuldade que é para encontrar pessoas que tragam esses espíritos. Porque, vamos falar a verdade, né, pessoal? O espírito, ele se suicidou, ele vai voltar, ele vai ter alguns problemas espirituais e às vezes muitos problemas físicos. Aquilo vira uma provação não só para aquele espírito, mas para os pais e para as pessoas que estão em volta daquele espírito. Muitas das pessoas não querem trazê-los porque elas já acham que a carga karmática delas já é muito grande. Então, há muita dificuldade de reencarnar esses espíritos, de dar uma nova chance a esses espíritos. Quarta ferramenta, essa é boa. O perispírito e suas modelações. Eu coloquei aqui o link de um estudo. Eu li o livro, mas o estudo eu acho que é bom porque é do mesmo canal da Evelyn Freire, que é o Conhecendo o Espiritismo. Esse livro é maravilhoso, gente. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu não entendia muito bem o que era o perispírito. E eu tinha dificuldade de imaginar, porque é uma coisa que a gente nunca parou para pensar, a gente não tem o conhecimento. Quando eu li aquele livro, eu fiquei fascinada pelo que era o perispírito e como o perispírito pode se modelar e o que acontece. Porque esse livro, ele relata a realidade de espíritos que se suicidaram e que morreram em acidentes. Então, eles relatam a parte mais difícil do espiritismo, assim, não do espiritismo, mas como é, mais hardcore do mundo espírita. E que é muito legal, porque quando você começa a ter noção do que os espíritos fazem, de como a nossa mente influencia na formação do nosso perispírito e de como nós agrupamos. Tem um livro que eu acho que é do André Luiz, que ele fala que tem um espírito que ele tá andando com a cabeça dele aqui. Eu acho que ele foi decapitado e ele anda com a cabeça dele no braço. Só que ele não se liga que ele tá vendo aqui é de cima. Ele não tá vendo ali de baixo. Então, é a cabeça dele, é na mente dele, ele não tem aquela cabeça. Entendeu? Mas é na mente dele, porque a partir do momento que ele vai para um. Ah, outra coisa. Não, eu tenho um exemplo melhor. No livro Memórias de um Suicida, o que acontece? Camilo Castelo Branco, que é o narrador do livro, pela Ivone do Amaral, ele tá no hospital e ele sangrava muito, porque ele deu um tiro na cabeça dele. Ele sangrava muito. E as pessoas. E aí ele falava. Na cabeça dele, ele tinha que ir pro médico. E o que os espíritos fazem? Os espíritos sabem que ali é porque ele. É a lembrança que ele tem. Então, na cabeça dele, ele tá sangrando muito. Mas o que eles têm que fazer? Os espíritos têm que botar esses espíritos para dormirem. E aí dá um passe, dá alguma coisa, magnetiza. E o que acontece? Eles param de sangrar. Quando eles acordam, esses espíritos têm que falar para eles que eles foram operados. Por quê? Porque com a cabeça que ele foi operado, o sangramento parou. Então parou.
Mas isso era coisa dele, entendeu? É muito interessante. É muito interessante o que a nossa mente pode fazer com o nosso corpo. Que você é o que você acredita, viu? Número 5, mas não menos importante. Quando eu comecei o estudo do espírita, gente, eu comecei sozinha, certo? E o que eu percebi, porque eu estava mais consciente dos meus atos, porque você fica mais consciente, você vai ouvindo o evangelho, você vai tentando aplicar na sua vida, então você fica mais consciente dos seus atos. Muitas das vezes eu ficava muito irritada, só que aí eu começava a me sentir culpada, porque eu não deveria estar irritada, porque aí eu ficava me perguntando, eu deveria estar fazendo a caridade, eu deveria estar fazendo isso, então você começa a se culpar ainda mais, que você fica mais irritado. Então, às vezes, eu tava numa explosão, assim, de nervo, e a única coisa que me acalmava era o Evangelho por Emmanuel. Eu achei esse Spotify, tem no YouTube, tem no Spotify. O Evangelho por Emmanuel é um conjunto de livros. São interpretações do Evangelho por Emmanuel. Só que eu encontrei esse estudo, é um cara que ele lê um versículo e ele faz um comentário do dia a dia em cima desse versículo. E aquilo ia me acalmando, porque eu conseguia ver que não sou só eu que passo por isso. Todo mundo está passando por isso. Todo mundo que quer se melhorar passa por esse tipo de situação. Então, aqueles estudos, eu tenho eles como eu estava no quarto escuro e alguém acendeu uma vela. E com aquela vela eu conseguia ver aonde a porta estava para eu sair, entendeu? Esses estudos eles foram muito importantes para mim. Eu acho que facilitaram a minha caminhada espírita. Esse é o nome. Bom, essas foram as minhas 5 ferramentas. Eu vou colocar o link de todas elas na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essas mesmas ferramentas o ajudem bastante. E eu acredito, gente, que depois dessas ferramentas básicas, você vai tomar direção. O mundo espírita e o mundo espiritualista é muito amplo. Eu comecei com o espiritismo, mas hoje em dia eu estudo mais psicologia e expansão de consciência. Mas foi através do espiritismo que eu fui acabar em mecânica quântica, que é uma parte, gente, é uma parte mais científica do espiritismo, que é estudado também no espiritismo. E assim como tem pessoas que gostam, eu estudava com essa menina que ela gostava, ela não era muito ligada à parte mais científica, porque eu fiz farmácia, eu me identifico melhor com a parte mais científica. Mas tem pessoas que elas gostam da parte mais evangélica, da parte do evangelho, da moral, que os dois estão ligados, de qualquer maneira. E, e o estudo dela complementava o meu. Porque eu sempre vinha com um comentário que mais científico, que falava ou do perispírito, ou do ectoplasma, e ela vinha com um comentário do evangelho que fazia a gente refletir sobre os nossos dias e sobre como aplicar aqueles ensinamentos dentro do nosso dia a dia e no nosso coração. Tá bom, gente? Eu espero que isso tenha te ajudado. Tenha uma ótima semana. Beijo!